Oi pessoal, meu nome é Stephanie Agudelo e eu sou missionária aqui em Uganda, na África. Agora eu estou morando em Kampala, que é a capital, e eu vou contar um pouco para vocês como foi esses últimos 3 meses aqui. Primeiro de tudo, eu tinha que decidir, né, se eu ia morar em Kotido ou em Kampala, e aí eu acabei decidindo que vou morar aqui em Kampala, na capital. Kotido talvez fique para uma próxima oportunidade, mas por enquanto eu vou me comprometer a ficar aqui em Kampala. Então aqui em Kampala eu estou ajudando 2 projetos. Um que é o COFFEE, que é Community First, é onde ajuda refugiados da Somália. E também um outro ministério que se chama Focus. É um ministério que trabalha discipulando universitários nas universidades. No mês de maio foi um mês mais parado, para falar a verdade. Eu cheguei aqui e eu ia servir num lugar que é um seminário, né? Só que lá entrou em recesso e também não tive mais informação, então acabamos cancelando esse projeto. E o COFFEE, que é o Community First, ele estava entrando em recesso, então eu consegui ir lá uma semana e conhecer como é que eles fazem as coisas, como funciona, mas não tive a oportunidade de servir, porque depois eles ficaram de férias, né? Então foi um mês assim parado, eu fiquei até um pouco mais desanimada, eu lembro nesse mês de maio, porque eu estava aqui para servir e não tinha muito o que fazer, né? Então fui conhecer alguns outros projetos também, para ver onde que eu poderia servir mais. E também conhecendo Kampala, a cidade, como se movimenta por aqui, quais são os bairros. Fui conhecendo igrejas diferentes aqui também. E acabei escolhendo uma igreja, hein? Mas eu vou falar mais pra frente. Mas visitei várias igrejas aqui em Kampala também. Mas durante esse mês me convidaram para ir numa conferência de discipuladores. Então tem um missionário alemão aqui, é um casal, já são idosos, né? E eles são missionários há muito tempo. E eles estão aqui em Uganda e o ministério deles é discipular pessoas e treinar pessoas para discipular. E ele tem um material que se chama Color Code. Então ele ensina como estudar a Bíblia, sistematizando o estudo da Bíblia, né? Então você usa cores, tipo, para falar sobre algum atributo de Deus, você pinta de amarelo. Quando vai falar de pecado, aí você pinta de vermelho. Então quando você vai ver sua Bíblia, ela tá nas cores assim sistematizadas, você bate o olho e sabe sobre o que aquele texto está falando, né? E então ele ensina como fazer isso, ele dá um material, ele treina o pessoal. E aí eu fui num desses treinamentos dele, onde ele chamou os discipuladores que já estão fazendo isso para fazer tipo uma reciclagem, né? E também ter um momento ali com eles, de comunhão e tal. E foi muito legal, eu aprendi bastante, conheci outras pessoas também, que têm ministérios aqui, todos de Uganda. E foi bem legal essa experiência. Então quando virou junho, o mês de junho, eu comecei a dar aula de educação física lá no COFFEE, né? Que é onde tem os refugiados da Somália. Então eu estou dando aula de educação física para as crianças, todo intervalo. Elas têm aula de inglês, tem aula de leitura também e tem aula de matemática. Então no intervalo dessas aulas elas têm tipo recreio, né? E aí é onde eu entro com a aula de educação física, porque o espaço não é muito grande, né? Um salão só e as aulas são ali no salão sem parede. Então elas ficam correndo para todo lado, elas falaram, a coordenação falou para mim se eu não daria aula. Eu falei, claro, dou. E aí estou fazendo educação física para eles estão gostando muito, estão aprendendo a se comportar também, né? A gente só aceita crianças que não vão na escola. Então eles não têm essa noção de sala de aula, de como que é tipo, ter um professor, né? Eles não sabem isso, então eles têm que ser ensinados como que é uma rotina de escola, como que você se comporta. Então isso está sendo um desafio, mas é legal ver como eles estão realmente aprendendo, pouco a pouco, mas eles estão aprendendo. Eu também dou exercício para as mulheres toda quinta-feira à tarde.
Elas são muçulmanas, né? O pessoal da Somália, todo mundo é muçulmano. Então elas vão lá e vão fazer exercício físico, eu monto o treino para elas, faço o treino com elas. E é um lugar onde elas podem ficar à vontade, porque todas elas se cobrem, né? Cobrem a cabeça, tudo, até o pé. Tem umas que cobrem até a cara, fica só o olho de fora. Mas na hora do exercício elas podem tirar, porque a gente fecha e não pode entrar nenhum homem. Então é um momento ali legal para a gente conversar também e conhecer umas às outras. Eu também sirvo como professora substituta, então professor que faltou, eu vou lá e ajudo. Então eu estou dando até aula de inglês, quem diria. Mas até aula de inglês, quando algum professor falta, eu dou. Já dei um pouco de matemática também. Eu nunca imaginei isso, né? Mas eu ajudo como pode lá. E também estou cuidando das mídias sociais do Coffee, né? O Community First. Estava parada há muito tempo e a gente precisa de voluntários e precisa de doação também, né? Para a gente, uma ONG. Então, a mídia social é essencial para isso, né? Para o pessoal conhecer o trabalho, saber o que a gente faz, como que é a estrutura, quem são as pessoas, como que pode ajudar. Aí quando deu julho, eu precisei sair de Uganda para renovar meu visto. Aí eu fui para Tanzânia, em Zanzibar, é um lugar que tem praia, né? É uma ilha que tem praia, é uma ilha. Então a gente ficou lá, eu e a outra missionária que também precisava renovar o visto. Foi um tempo muito bom, a gente ficou lá acho que uns 10 dias. Meu aniversário eu acabei passando lá, o que foi muito legal. E lá a gente conheceu outros brasileiros que estavam de férias lá, então a gente fez amizade lá também, saiu com eles, fez passeios com eles, foi muito legal. E foi um tempo de descanso, eu pude ler bastante, ficar realmente fazendo devocional, ficar de boa também, foi muito bom. Poder sair um pouco aqui da cidade e da rotina de ministério, né? Que eu tô indo todo dia. Foi um tempo bom de descanso e calhou de ser meu aniversário, então foi muito legal também. Mas aí voltei à rotina normal, né? Eu vou de segunda a quinta lá no Coffee. Nas sextas-feiras tem reunião, mas é online e uma vez por mês é presencial. E agora eu tô tendo um treinamento do Focus, que é esse trabalho com universitários. É como se fosse a ABU aí do Brasil, né? A Aliança Bíblica Universitária, aqui se chama Focus. E aí tá tendo um treinamento de 2 semanas e eu tô participando para conhecer como é que é, porque eu nunca fiz esse tipo de ministério, né? Então, tô aprendendo com eles como eles fazem, eles têm pequenos grupos, fazem estudos bíblicos, indutivos, eles têm conferências. E a ideia é que eu vá participar do Focus, nesses pequenos grupos e fazendo mobilização missionária. Então, falando sobre missões, trazendo conscientização do que é missão, levando eles também para fazer viagens de curto prazo, também incentivando eles a virar missionários, né? A gente quer missionários nacionais, que a melhor coisa é quem é do próprio país, ser um missionário num lugar onde a gente que é estrangeiro é mais difícil de se adaptar, eles têm mais facilidade de se adaptar. Então, a gente quer incentivar o pessoal de Uganda a ser missionário também. Então, depois desse treinamento, eu vou focar em uma universidade que tem aqui, que é bem grande, chama Makerere. E eu vou começar a ir nesses pequenos grupos, fazendo mobilização missionária. Eles também querem que eu tente engajar os alunos internacionais, que tem pessoas de vários países da África que vêm aqui estudar, pessoas da Ásia, indiano, tem muito indiano aqui, chinês, e eles querem tentar engajar esse pessoal também nos grupos. Então essa é a ideia. Eu estou aprendendo e vou ver como que eu vou colocar isso em prática. E eu decidi a igreja que eu vou ficar, uma igreja batista. Eles têm classe de membros, então estou fazendo a classe de membros. Uma igreja saudável, até onde eu vi, eu já estou indo lá há 2 meses. E a pregação é boa, a pregação é expositiva. Eles leem o Catecismo Nova Cidade.
Tem classe de membros, o que não é muito comum também a gente vê, né? Eles estão plantando igrejas, então eles têm 2, eu acho, projetos de plantação. E inclusive eu fui lá fazer evangelismo com a igreja, eles tinham planejado aí, fui lá num sábado e foi bem interessante fazer evangelismo, numa área um pouco mais para fora assim de Kampala, mas foi legal ver como que eles mesmos fazem evangelismo também. E pelo que eu vi, eles têm uma doutrina muito boa, assim, tem uma boa teologia. E foi legal participar com eles e ver como é que é, quem que é o público dessa plantação de igreja, né? Eles estão começando com estudos bíblicos durante a semana, para depois... Eles têm um planejamento, eu acho que de 5 anos para plantar a igreja. E aí vai chegar uma hora que eles vão realmente começar como igreja. Mas aí eles precisam ter o pessoal frequente nos estudos bíblicos, né? Mas eu achei muito legal, conversei já com os pastores e eles têm uma visão bem parecida com a da minha igreja no Brasil, né? A Igreja da Trindade. Então, eu decidi que eu vou ficar nessa igreja, eu vou me tornar membro. Eu acho que no final desse mês vai ter a assembleia para eu virar membro lá. Então, eu estou feliz de poder participar e servir essa igreja local aqui em Kampala, né? Esse que eu estou achando bem legal. E os pastores são todos de Uganda, a igreja é de Uganda. Então, vão alguns estrangeiros, alguns estrangeiros são membros da igreja, frequentam a igreja, mas a igreja é do pessoal de Uganda e os pastores são todos de Uganda. Isso que é legal também. E agora eu estou procurando um lugar para morar, porque aqui onde eu moro é da missão, né? E aí quando chega gente, geralmente eles alocam aqui. E essa casa ela é alugada e tem uma dona que mora nos Estados Unidos. Então quando ela voltar, ela vai morar aqui, né? Então eu preciso de um lugar para morar, já que eu estou aqui a longo prazo. Preciso achar um apartamento ou uma casa para mim. E eu estou nessa procura. Talvez eu tenha achado hoje um lugar, mas eu não vou dar certeza ainda. Mas é um lugar legal, um pouco mais próximo da onde eu trabalho, mais próximo da igreja, porque aqui é um pouco longe. E aparentemente seguro. E um lugar onde eu vou poder receber gente também na minha casa. Estejam orando por isso, para que se for o lugar certo, que tudo dê certo e que seja confirmado. Porque é uma grande decisão também, né? Escolher onde vai morar. Eu vou estar morando sozinha, precisa ser um lugar seguro, um lugar bem localizado também. E estejam orando por isso, é um grande passo. Mas eu sei que Deus está no controle, eu estou bem tranquila com isso. E vou fazendo minha parte, né? Procurando lugares, falando com o pessoal que eu conheço e eles vão me recomendando. Bem, é isso. Obrigada a todos vocês que têm me ajudado, têm contribuído mensalmente. Eu espero que vocês continuem. Eu vou ter aluguel para pagar, né? Tenho transporte, que eu pego boda todos os dias para ir no trabalho. E tudo isso aqui é voluntário, né? Eu não tenho renda nenhuma aqui, trabalhando nesses lugares. É totalmente voluntário. Então, muito obrigada para vocês que têm sustentado para que eu fique aqui e para que eu possa servir o povo de Deus, servir pessoas que ainda não conhecem o Evangelho, como esse pessoal da Somália. Se eu estivesse na Somália, seria extremamente difícil eu poder falar o Evangelho para eles. Eles estando aqui, a gente tem muito mais liberdade, apesar de ter cuidado de como vai apresentar o Evangelho. A gente tem muito mais liberdade aqui para pregar para eles. Então é uma oportunidade que a gente não tem sempre. Então muito obrigada a vocês que têm ajudado, contribuído, vocês que têm orado também pelo meu ministério aqui, por mim também. Eu sei que todo esse meu processo, né, de altos e baixos, emocionalmente e onde que eu ia morar, todas essas decisões, eu tenho certeza que a oração de vocês realmente ajudou muito e Deus tem ouvido as orações, tem respondido
as orações, me trazendo paz, me direcionando, abrindo as portas certas. Isso é resposta de oração. Então, obrigada a vocês que têm orado. Espero que vocês continuem orando por mim. É isso que nos sustenta bastante aqui no campo, são as suas orações, além das ofertas também. É isso, esse é o resumo dos 3 meses, o mais curto e objetivo possível. E podem compartilhar esse vídeo com quem vocês quiserem. Se mais alguém quiser ajudar, é bem-vindo. E qualquer dúvida que vocês tiverem ou alguma curiosidade, alguma informação que quiser, pode entrar em contato comigo no meu WhatsApp e eu respondo para você tudo que você precisar. E quando eu tiver minha casa, vocês estão convidados, viu, para vir me visitar aqui em Uganda. Vocês vão conhecer como é que é a África, como que é a igreja aqui, que é muito legal, e quais são os ministérios que eu estou servindo. Vocês estão convidados. Então que Deus abençoe vocês e até a próxima.